Olá, querido amigo, estimado irmão. Nós voltamos aqui com o tópico 2 da lição, os segredos para o sucesso. Fala-nos sobre um grave mal-entendido. Davi era amigo do rei dos Amonitas, mas o rei dos Amonitas veio a falecer e no seu lugar subiu ao trono Hanum, seu filho. E Davi, sabendo do falecimento do rei dos Amonitas, mandou seus servos para prestarem as condolências ali ao filho do seu amigo, né? E Hanum, sendo aconselhados pelos seus conselheiros que estavam ali naquele momento, na verdade, Satanás falou ao coração daqueles homens ímpios, e aconselharam o rei Hanum de forma equivocada. E o rei Hanum mandou tirar metade das barbas dos servos do rei Davi, cortar as suas vestes e os mandaram de volta para casa nus. Isso foi uma grande vergonha, um grave erro do seu reino. Mas a palavra de Deus diz que foi permitido, por quê? Porque Deus queria mostrar para Davi que não deveria se misturar com esse povo pagão, com esse povo que não obedecia aos mandamentos do Senhor. E isso foi uma grande lição para Davi, essa grande afronta que esse jovem rei, aconselhado de forma equivocada pelos seus servos. Na verdade, foi o próprio Satanás que colocou o espírito de inveja e de vãs suspeitas no coração daquele povo, naquele rei, em que achavam que Davi estava querendo colocar espias ali para tomar o reino. Então, Hanum, percebendo o grande problema que ele havia causado, ele chamou os reis ao seu redor, alugou os exércitos, né, por mais de 1000 pratas, vários soldados, vários reis ali, e ficou esperando o momento da batalha, porque ele sabia que haveria uma revanche. E aquele homem, então, ele arregimentou todas essas pessoas para que viessem para batalhar. E diz a nota que o norte e o leste de Canaã estavam cercados de inimigos, armados, unidos para esmagar o reino de Israel. Então, naquele momento em que o próprio Satanás havia fustigado aquele rei a tentar contra o reino de Israel, porque Satanás ele é assim, ele nos tenta e depois nos joga no buraco, né? Mas todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E os inimigos cercaram a Israel e naquele momento houve uma grande batalha. E nós vamos ver aqui na terceira pergunta, letra C, que Joabe declarou algo muito importante para os seus soldados e para o povo. Naquele momento de uma grave ameaça, Joabe disse assim para o povo: esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. E depois, chegando Davi também, percebendo o que estava em jogo naquela batalha, ele foi a campo pessoalmente para motivar e incentivar o seu exército a trabalhar, a lutar pela causa de Deus, né? E ele infligiu uma grande luta àqueles homens, àqueles grandes reis que estavam ali, e diz que no meio da batalha os assírios fugiram. Eles ficaram com medo da batalha, porque o poder de Deus estava ali naquele momento, né? E eles fugiram, deixaram tudo para trás. E os outros reis dos outros povos que estavam aliados aos moabitas, os amonitas, na verdade, os outros reis desistiram da guerra, se entregaram e se tornaram servos de Davi, se tornaram servos pagando tributo ao rei de Israel. Então, nós podemos ver que aquelas pessoas que se levantam contra a vontade de Deus, aquelas pessoas que se levantam contra o reino do Senhor, elas sofrem as suas consequências. E Deus livrou a Israel mais uma vez, porque Davi ele queria apenas demonstrar um gesto de gentileza, de bondade, do mesmo modo como ele fez com Mefibosete no primeiro tópico. E por isso que ele mandou os seus servos ali, não tinha nada a ver espiar o povo, não tinha nada a ver conquistar aquela gente no coração de Davi. Mas aquele povo, que era povo ímpio, que era povo que não seguia a vontade do Senhor, já estava então embriagado pela inveja,
já estava ali então embriagado por todas as sortes de maus pensamentos contra o povo de Deus. E por isso Deus permitiu que houvesse essa guerra para mostrar a Israel que não deveria se aliar àqueles povos corruptos, aqueles povos que não praticavam a vontade de Deus. Muitas vezes o povo de Deus passou por dificuldade e Deus o livrou. E assim também é conosco, quando nós nos entregamos diante de Deus, quando nós confiamos a Ele os nossos planos, as nossas vontades. O Senhor pode transformar aquilo que era mal em bênção, desde que nós possamos nos entregar a Ele e cumprirmos a sua vontade. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça para entendermos um pouquinho da sua palavra.